Você não deveria ter clicado nesse link. Mas agora que está aqui, um aviso é importante. Saber qualquer coisa sobre os Illuminati é extremamente perigoso. Primeiro, porque por controlarem as principais corporações do planeta, eles sabem nesse exato instante que você está interessado em desvendar os mistérios em torno da Ordem. O que significa dizer que você pode representar um risco a esta intrincada estrutura. Segundo, porque esse vídeo revela tudo o que você precisa saber e que nenhuma outra publicação jamais ousou exibir sobre os Illuminati, uma organização ultra secreta que trabalha incansavelmente para escravizar cada ser humano vivo. O mero fato de estar associado indiretamente a esse canal, mesmo que graças a um clique perfeitamente inocente, representa uma ameaça. Disposto a encarar esse desafio? A sua vida não será mais a mesma a partir desse ponto. Sim, os Illuminati são reais. O termo refere-se a uma sociedade secreta que funcionou na região da Bavária, na Alemanha, ao longo de uma década, entre 1776 e 1785. Nos seus primeiros dias, o grupo era apenas um punhado de entusiastas formado essencialmente por estudantes. Em 2 anos, reunia 25 pessoas. Em 3, não ia além das 60. Em seu auge, a Illuminatenorden, também conhecida como Ordem dos Illuminati, atrairia 2.500 membros. Mas não se engane, o objetivo não era nada modesto. O primeiro Illuminati foi um professor de direito alemão de apenas 28 anos chamado Adam Weishaupt, que, fortemente influenciado por radicais do iluminismo francês, em especial Claude-Adrien Helvétius e Paul-Henri Thierry, pseudônimo do Barão d'Holbach, autor de Le Système de la Nature, decidiu criar uma entidade secreta para promover tais ideais entre as elites alemãs. Weishaupt tinha metas ambiciosas para a Ordem dos Illuminati e descrevia o grupo da seguinte forma: uma associação que, por meio dos métodos mais sutis e seguros, terá como meta a vitória da virtude e da sabedoria sobre a estupidez e a malevolência. Uma associação que fará as descobertas mais importantes em todos os campos da ciência, que ensinará os seus membros a se tornarem nobres e grandiosos, que lhes assegurará a recompensa garantida da sua perfeição completa neste mundo, que os protegerá de perseguições, da destruição e da opressão, e que atará as mãos do despotismo em todas as suas formas. O grande objetivo da Ordem era trazer a luz do entendimento com o sol da razão, que dissipará as nuvens da superstição e do preconceito. A única intenção da Liga para Weishaupt era educacional, dar supremacia à razão. Na sua visão, no início dos tempos os homens eram livres, iguais e felizes. Foi quando surgiu a divisão de classes, a propriedade privada, o egoísmo e a política. Weishaupt atribuía a esses acontecimentos a grande e profana mola principal e as causas da nossa miséria. Foi nesse instante da história, graças ao desejo dos homens de se diferenciarem uns dos outros, que a humanidade deixou de ser uma grande família. Mas nem tudo estava perdido. Para Weishaupt, as ideias iluministas, difundidas pelas atividades de ordens como a que ele havia fundado, conseguiriam dar um fim às divisões sociais. E assim, os príncipes e as nações desapareceriam da face da terra sem necessidade alguma de violência. A raça humana se tornaria uma única família e o mundo se transformaria na habitação dos seres racionais. Em seus primeiros dias, os Illuminati estavam concentrados nas pequenas cidades de Eichstätt, Friesinga e Ingolstadt, terra de Weishaupt. Em poucos anos, a rede ganharia adeptos em grande parte da Alemanha, atraindo paradoxalmente uma lista impressionante de nobres e príncipes, como Fernando, príncipe de Brunswick-Lunenburgo-Wolfenbüttel, Carlos, príncipe de Hesse-Kassel, Ernesto II, duque de Saxe-Coburgo-Altenburgo, Carlos Augusto, grão-duque de Saxe-Weimar-Eisenach, Franz Friedrich von Diepfurt e Carlos Theodoro von Dalberg. No mesmo intervalo, intelectuais também se juntariam à ordem, como Johann Wolfgang Goethe, autor do clássico Fausto, além dos filósofos Johann Gottfried Herder e Friedrich Heinrich Jacobi. A Ordem dos Illuminati era estritamente secreta. Seus membros adotavam codinomes, em geral de origem grega ou romana. Weishaupt, por exemplo, era conhecido como Irmão Spartacus. Havia 3 graus de afiliação na Liga: iniciante, minerval e minerval iluminado, com rituais estranhíssimos de iniciação desenvolvidos.
Nada disso, no entanto, daria ao grupo a notoriedade que os Illuminati receberiam com o tempo. A tática era outra. Mas para conhecê-la, nós precisaremos primeiro contextualizar o cenário da maior sociedade secreta de todos os tempos, a maçonaria. Como apontam os historiadores, a década de 1770 foi uma época bastante conturbada para a maçonaria alemã. Entre os membros mais insatisfeitos com uma suposta degeneração da ordem estava o barão Adolf von Knigge. Knigge ansiava por algo mais edificante. Quando foi instigado por Weishaupt a incumbência de recrutar figuras influentes da maçonaria para a nova ordem que nascia. Era o combustível que faltava para que a ordem dos Illuminati finalmente ganhasse corpo. Quem conta essa história é o historiador escocês Niall Ferguson. O recrutamento de Knigge foi um lance decisivo por dois motivos. O primeiro, ele era um indivíduo muito mais bem conectado do que Weishaupt. O segundo, Knigge entendia o que maçons aristocratas como ele desejavam. Knigge, que adotou o nome Philo ao se juntar aos Illuminati, se surpreendeu ao descobrir o estado embrionário da organização e também o atraso da Baviera quando a visitou. A ordem ainda não existe, Weishaupt confessou com franqueza. Apenas em minha mente. Perdoa-me pela minha pequena fraude? Knigge não apenas perdoou Weishaupt, mas acolheu com entusiasmo a iniciativa, vendo nos Illuminati um instrumento para reformar de modo radical a própria maçonaria. Ele revisou e expandiu drasticamente a estrutura que Weishaupt havia arquitetado, subdividindo os 3 níveis ou classes de Illuminati e acrescentando-lhes uma grande quantidade de rituais maçônicos. A classe predatória Minerval foi dividida em 2, Minerval e Illuminatus Menor. A segunda classe dos mistérios foi ainda estratificada em mistérios menores, com os títulos de presbítero ou princeps, e mistérios maiores, com os títulos de maus ou docetista e rex ou filósofo. Dos Illuminati nesta última posição seriam escolhidos os mais altos funcionários da ordem, inspetores, provinciais, prefeitos e diretores de sacerdotes. Esses graus mais altos substituiriam o ápice original do sistema de Weishaupt, os Areopagitas. Mas a ordem não duraria muito tempo. Em 1787, o Duque da Baviera, Karl Theodor, baniu as sociedades secretas, incluindo os Illuminati, instituindo duras punições para qualquer um que se juntasse a eles, condenados como traidores e hostis à religião. Weishaupt fugiu para Gotha. Muitos perderam seus empregos ou foram exilados. Documentos encontrados nas residências de membros da ordem confirmaram algumas das mais assustadoras teorias sobre o grupo, incluindo os rituais e seus sonhos de dominação mundial. Os Illuminati deixariam de operar precocemente naquele ano, mas a má fama, em parte espalhada pelos próprios maçons, correu o continente. O rei Frederico Guilherme II da Prússia foi o primeiro a ser falsamente alertado de que a ordem continuava firme, forte e subversiva. Em 1797, o físico escocês John Robinson ajudou a espalhar a história, condenando os Illuminati de quererem, sob o pretexto enganoso de iluminar o mundo com a tocha da filosofia e de dissipar as nuvens da superstição civil e religiosa, criar uma instituição com o objetivo de derrubar todos os governos existentes da Europa. O francês Augustin de Barruel, no mesmo ano, ajudou a espalhar a mesma alegação, associando os Illuminati à Revolução Francesa. As teorias logo chegaram aos Estados Unidos, onde foram adotadas por Timothy Dwight, presidente de Yale. Desde então, é verdade, os Illuminati nunca desapareceram completamente da cultura popular, mas só voltaram ao estrelato em meados de 1970, graças a uma trilogia literária que deu ao grupo a imagem assustadora e caricata que mantém até hoje, a trilogia Illuminatus, dos americanos Robert Shea e Robert Anton Wilson. Os dois autores decidiram que o mundo estava ficando muito autoritário e controlado. Por isso, queriam trazer o caos de volta à sociedade e agitar as coisas. E a maneira que encontraram foi espalhar desinformação, em todos os meios, na contracultura e na mídia tradicional. E decidiram que começariam isso contando histórias sobre os Illuminati. Foi a partir desse ponto do século XX que os Illuminati inundaram a cultura pop, tornando-se a suposta sociedade secreta mais barulhenta em atividade no planeta, mesmo sem qualquer evidência de atividade da organização.
Dos livros de Dan Brown e Umberto Eco aos jogos da heroína Lara Croft de Tomb Raider, a Ordem passou a ser frequentemente confundida com satanismo, tramas políticas e mitos alienígenas que causariam estranheza aos verdadeiros Illuminati da Baviera. Segundo os teóricos da conspiração, os Illuminati conspiram nas sombras para estabelecer uma nova ordem mundial, ou seja, alimentam secretamente um plano para instituir um único governo para controlar todas as riquezas do planeta. A versão padrão, que você já deve ter ouvido, liga o grupo à família Rothschild, a George Soros, a Távola Redonda e ao Clube de Bilderberg. Os Illuminati supostamente têm agentes infiltrados em Hollywood, nos principais governos mundiais e em grandes corporações internacionais, influenciando não apenas decisões políticas, como obras do cinema, da música e da televisão. Outras versões também têm seus adeptos. Algumas dizem que o grupo é dirigido por judeus gananciosos interessados em propagar ora o comunismo, ora o capitalismo, para dividir o mundo e depois governá-lo. Outras juram que os pais fundadores dos Estados Unidos eram membros da Ordem e que o Banco Central americano foi criado para ajudar a cumprir os objetivos de dominação global da organização. Há inclusive quem afirme que a nova ordem mundial dos Illuminati é formada por reptilianos e seria um sinal da vinda do anticristo. Em quase todas essas teses, a organização estaria ligada à morte de figuras influentes, como Michael Jackson, JFK e a princesa Diana, bem como a grandes eventos internacionais, como o 11 de setembro. A lista de supostos membros é criativa. Basicamente, qualquer pessoa que em algum momento tenha sido fotografada fazendo algum gesto estranho com as mãos é considerada uma Illuminati. É o caso não apenas de Kanye West, LeBron James, Lindsay Lohan, Beyoncé, Justin Bieber, Lady Gaga, Rihanna, Kim Kardashian e Chris Brown, mas também de figuras como Warren Buffett, George W. Bush, Barack Obama e Adolf Hitler. Os adeptos das teorias conspiratórias são categóricos. Um ensaio bastante representativo descreve a organização da seguinte forma: os Illuminati são donos de todos os bancos, firmas petrolíferas, as empresas mais poderosas de indústria e comércio. Infiltram-se na política e na educação e dominam a maioria dos governos, ou pelo menos os controlam. São até mesmo donos de Hollywood e da indústria musical. Os Illuminati dirigem a indústria do tráfico de drogas também. Os principais candidatos à presidência são cuidadosamente escolhidos a partir das linhagens de sangue ocultas das 13 famílias Illuminati. A meta principal é criar um governo único, com eles no topo, para levar o mundo a uma situação de escravidão e ditadura. Eles querem criar uma ameaça externa, uma invasão alienígena falsa, para que os países deste mundo estejam dispostos a se unir em um único. Não sem motivo, parte da opinião pública é fisgada por essas teorias. De acordo com uma pesquisa de opinião de 2013 da Public Policy Polling, 23% dos eleitores americanos acreditavam que há um grupo secreto com uma agenda globalista conspirando para eventualmente governar o mundo através de um governo mundial autoritário. Numa outra pesquisa de 2011, com 1.000 americanos, 51% dos entrevistados concordaram com a afirmação de que muito do que acontece no mundo de hoje é decidido por um grupo pequeno e secreto de indivíduos. As consequências podem ser perigosíssimas. O radialista americano Milton William Cooper foi baleado e morto em 2001, ao tentar impedir um mandado de prisão por sonegação de impostos. A sua resistência aos policiais se baseava na crença de que o governo federal era controlado pelos Illuminati, um grupo que, ironicamente, como você descobriu, durou pouquíssimo tempo e mal conseguiu modificar os rumos políticos de algumas cidades pequenas no sudeste da Alemanha.